Bom dia, amigos. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Estamos iniciando mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre liberdade. Liberdade significa o direito de ir e vir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre, não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. A liberdade é um conceito, no entanto, utópico, uma vez que é questionável se realmente os indivíduos têm a liberdade liberdade que dizem ter, se com as mídias ela realmente existe ou não. Nós temos a liberdade de expressão, que é a garantia e a capacidade dada a um indivíduo que lhe permite expressar suas opiniões e crenças, sem ser censurado. Apesar disso, estão previstos alguns casos em que se verifica a restrição legítima da liberdade de expressão, quando a opinião ou crença tem o objetivo de discriminar uma pessoa ou um grupo específico, através da declaração injuriosa e difamatória. A liberdade pode consistir na personalidade de ideologias liberais. Faz parte do lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, criada no ano de 1793, para expressar valores defendidos pela Revolução Francesa. Uma revolta que teve um impacto enorme nas sociedades contemporâneas e nos sistemas políticos da atualidade. No âmbito da música, várias obras foram dedicadas ou inspiradas pelo conceito de liberdade. Um exemplo é o hino da Proclamação da República do Brasil, escrito por Medeiros de Albuquerque, em que diz assim: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Muito bem. Em termos de religião, nós temos diversas análises também para que a gente possa falar sobre a liberdade. Por exemplo, Paulo de Tarso nos disse o seguinte: tudo me é lícito. Ou seja, eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém fazer. E se nós formos analisar de forma racional, não existe a liberdade mesmo, porque nós somos interdependentes uns dos outros. Economicamente falando, se fala assim: o país tal, o país X, ele é um país rico, não depende de ninguém. Lê do engano. Porque por mais rica que seja a sociedade daquele país, ele depende de um outro país também, para comprar produtos que ele faça, e ele também depende de outros países para comprar os produtos que ele não faz. Portanto, um depende do outro. Individualmente, nós somos mais ainda interdependentes. Por quê? Cada um de nós, exercendo a profissão que nós exercemos, nós fazemos a nossa parte. Mas existem outras pessoas que precisam fazer o restante. Então, por exemplo, nós precisamos nos alimentar. O corpo físico precisa de alimentação material. Então nós vamos no supermercado. No supermercado tem uma infinidade de produtos fabricados por outras pessoas. Portanto, nós dependemos dessas pessoas fabricarem aquilo que eles estão fabricando para que a gente possa consumir. Então, liberdade de pensar nós temos. Podemos pensar o que quisermos. Mas, evidentemente, que temos que levar em conta que nem tudo convém que a gente pense. Como nós somos espíritos e nem todos nós ainda compreendemos essa situação, porque a doutrina espírita, que esse ano faz 163 anos, foi a religião que veio nos dizer exatamente isso. Somos espíritos, espíritos imortais, estamos vivendo mais uma reencarnação, já vivemos muitas anteriores, vamos viver outras ainda. E nós
dependemos uns dos outros para nos desenvolvermos, nos tornarmos melhores. E nem tudo me convém pensar, porque eu atraio com o meu pensamento esse ou aquele tipo de espíritos. Como eu quero estar bem, me sentir bem, eu quero trazer para perto de mim espíritos que coadunam com o mesmo tipo de pensamento. Logo, eu não tenho a liberdade de pensar o que eu queira pensar. Eu tenho que pensar coisas que sejam boas. Por isso que Paulo de Tarso diz, né? Que eu tenho liberdade de ação, né? Mas nem tudo me convém fazer. Nós trouxemos aqui hoje, para ilustrarmos essa liberdade, né? Essa nossa conversa de hoje, o seguinte. Uma música do Roberto Carlos. Essa música, ela chama-se A Janela. E nós vamos discorrer, então, o que ela traz para nós, né? O que o autor, né? O compositor, que é um grande poeta, né? Sem dúvida nenhuma, a respeito da liberdade. Então ele diz assim: da janela o horizonte, a liberdade de uma estrada, eu posso ver. O meu pensamento voa livre em sonhos, para longe de onde estou. Eu, às vezes, penso até onde essa estrada pode levar alguém. Tanta gente já se arrependeu e eu vou pensar. Observemos, né, a profundidade da frase, né? Ele tem uma janela aberta, mostrando para ele uma estrada sem fim. E tem o sonho de voar livremente. Mas será que vale a pena? Porque muita gente já se arrependeu. E ele continua dizendo: quantas vezes eu pensei em sair de casa, mas eu desisti, pois eu sei lá fora eu não teria o que eu tenho agora aqui. Muito interessante também, né? Ou seja, você quer ir, mas como você é uma criatura inteligente, você sabe que lá fora você vai encontrar dificuldades. Claro que em um momento ou em outro nós vamos ter que enfrentar o mundo, certamente. Mas a proteção do lar, ela é realmente incomparável. Ele continua dizendo: meu pai me dá conselhos, minha mãe vive falando sem saber que eu tenho meus problemas, que são coisas da vida, são choque de opiniões. Cada um de nós, né, de gerações diferentes, pensamos de forma diferente também, porque nós vivemos sob a lei de progresso de Deus, né? E nós progredimos de forma continuada. Então os pensamentos, as ideias, as descobertas, as criações do homem se fazem de forma incessante. Portanto, aquilo que o meu pai, por exemplo, né? Meu pai consanguíneo nessa presente reencarnação, que era de uma outra geração, pensava, é diferente daquilo que eu penso, que é diferente daquilo que o meu filho pensa também. E os netos, né, que são os filhos do meu filho, pensam de forma diferente também. São coisas da vida, são choque de opiniões. Prossegue a música. Novamente eu penso ir embora, viver a vida que eu quiser, caminhar no mundo, enfrentando qualquer coisa que vier. Penso andar sem rumo, pelas ruas, pela noite, sem pensar no que eu vou dizer em casa, nem satisfações a dar. Esse é realmente o sonho da geração da época desta música, que é da década de 1970, em que as pessoas queriam liberdade, né? Tínhamos vivido há um tempo atrás aquele festival que se tornou muito famoso, de Woodstock, nos Estados Unidos, onde, lamentavelmente, observamos que a liberdade ali foi uma liberdade totalmente desequilibrada. Uso de drogas, sexo desenfreado, ou seja, para analisarmos moralmente o que aconteceu naquele festival, foi um horror mesmo, né? Tudo indo contra realmente os conceitos da moralidade. Mas era o que se pensava na época, né?
Penso andar sem rumo pelas ruas, pela noite sem pensar, nem satisfações, né, a dar, nem vou pensar o que vou dizer em casa, né? Continua o Roberto Carlos dizendo: penso 2 vezes, me convenço que aqui é o meu lugar. Lá fora, às vezes chove, e é quase certo que eu vou querer voltar. Chover significa, então, lá fora eu vou encontrar dificuldades, problemas. A noite é sempre fria quando não se tem um teto com amor. E esse amor eu tenho, mas me esqueço às vezes de lhe dar valor. Coisas da vida, choque de opiniões. Tudo tem seu tempo, e uma vida inteira eu tenho para viver. E nessa vida é necessário a gente procurar compreender. Coisas que aborrecem, muitas vezes acontecem por amor. E esse amor eu tenho esquecido, às vezes, de lhe dar valor. E ele encerra com esse refrão: coisas da vida, choque de opiniões. Então nós observamos a profundidade que algumas músicas têm, né? E o quanto elas efetivamente são interessantes e importantes, e o quanto elas nos ajudam a refletir sobre a vida, sobre as coisas, né? Porque eu quero ter liberdade, mas eu não posso esquecer da responsabilidade que a liberdade traz junto. Eu tenho que compreender e entender isso, que eu tenho que ser sempre responsável por aquilo que eu faço. E nós somos interdependentes. Nós dependemos primeiro de Deus, que criou a vida. Dependemos de Deus, que nos dá a possibilidade das reencarnações. Dependemos daqueles que convivem conosco para que juntos nós aprendamos uns com os outros, evoluamos e cresçamos. Enfim, a maior liberdade que pode existir realmente é aquela que nós podemos ter de conviver com as pessoas e aprender com as pessoas, entendendo que, como espíritos que somos, aqui estamos para nos tornar espíritos melhores. E quanto mais aprendemos, mais evoluímos, mais nos tornamos livres, porque nós observamos o quanto é bom, o quanto é belo e o quanto é cheio de oportunidades a vida. Era isso que eu tinha para os amigos nessa manhã de terça-feira. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz e raciocinem sobre a liberdade.